Pretendo corrigir esta tarefa 9 da página 77 do Manual Novo Espaço 10, segundo volume, relacionado com o estudo da função quadrática. Então temos aqui o enunciado para vedar um canteiro de relva com forma de retângulo, encostado a uma casa, como sugere a figura, são necessários 40 metros de rede. Seja x a medida em metros do lado do canteiro, perpendicular à casa, a função que a cada x faz corresponder à área do canteiro é designada por f. Mostra que f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 40x. E depois tem mais algumas perguntas, já vamos ver quais são. Então nós temos aqui a casa, temos o canteiro, este é o lado perpendicular à casa, à parede da casa. E então temos aqui x, como é retangular, então aqui vamos ter x mais x, 2x, para dar os 40 metros de rede vai ser 40 menos 2x. Então a função chama-se f de x é igual à área do retângulo, que é igual a x vezes 40 menos 2x, que é igual a 40x menos 2x ao quadrado. E só para ficar exatamente como pedem ali, na forma canónica, mais 40x. Ora bem. Claro que o x não vai poder tomar qualquer valor, isto vai ter um domínio, que assim à partida não sabemos logo, mas sabemos que o x tem de ser positivo, e um cálculo muito elementar permite perceber que este x aqui nunca pode ser 20, nem mais. Portanto, o domínio, percebemos logo assim rapidamente que o domínio desta função será o intervalo de 0 a 20 aberto. Eu vou querer complementar todas estas resoluções com a calculadora. E então eu vou aqui colocar a expressão. Está aqui a expressão e vamos tentar arranjar aqui o gráfico. Apesar de só numa das linhas pedir para usar a calculadora gráfica, eu vou usá-los em todos para complementar a resolução com uma exploração da calculadora na resolução do exercício. Então sabemos que x tem de ser positivo, mas vamos ver o que é que dá. Imaginemos que eu não sabia que deveria pôr o x entre 0 e 20. Vamos aqui ao zoom auto, só estou a experimentar aquilo que se chama tentar descobrir uma janela adequada. Não está grande coisa, pois não. Vamos então aqui pôr de 0, vamos pôr um bocadinho mais, vamos pôr de 0 a 50, ver o que é que acontece. Já vimos que é demais, não é? Vamos pôr window de 0 a 20, já vai ficar com um aspecto melhor e vamos só pôr aqui zoom auto. E já está aqui bem bonito como se pretendia. Vou fazer o mesmo com as outras calculadoras que costumo utilizar. Vamos aqui nesta. Mesma história. Vou pôr aqui o window de 0 a 20. 20. Gráfico e zoom. Aqui é o zoom. Ajustar. O zoom 0. Zoom de ajuste. Ótimo. Está aqui. Nesta TI 83 é o zoom fit. Mas primeiro de 0 a 20. E vou pôr zoom fit, zoom 0. Este está ali. E na TI Inspire está ali. E vou aqui, menu 4, janela zoom 1, 0. Cuidado aqui não carregar no enter, porque senão ele vai logo para o gráfico. 0 a 20. E não está com um grande aspecto, vamos ter de pôr menu zoom ajustar, aqui letra A. E está aqui como a gente pretende. Vamos então agora às restantes perguntas.
Calcula a medida do lado do canteiro encostado à casa para que a sua área seja máxima. Então, aqui, nós estamos à procura, no fundo, estamos à procura do vértice desta parábola. Okay? Como é que nós determinamos o vértice desta parábola? Vamos ver isto de várias formas. Uma delas vai ser com recurso à calculadora, mas vamos fazer da maneira mais rigorosa, por assim dizer. Consiste em usar o método de completar o quadrado, escrever na forma a vezes x menos h ao quadrado mais k. Então pomos o menos 2 de evidência. Então, como pusemos este menos 2 de evidência, fazemos isto a dividir por menos 2, que dá menos 20x. Aqui não tem mais nada. Agora, há um caso notável que começa desta maneira. E para ver que caso notável é esse, é pegar aqui no menos 20, dividir por 2 e levar ao quadrado. Menos 2x ao quadrado, menos 20x, mais 100. E atenção, este mais 100, não vou tirar agora 100 ali. Porquê? Porque este mais 100 que eu acrescentei, na verdade não acrescentei 100. Acrescentei 100 vezes menos 2, ou seja, menos 200. Portanto, vou ter de pôr mais 200. Então, isto vai-me dar menos 2, x menos 10 ao quadrado, mais 200. Então, o vértice, podemos ver que o vértice vai ser 10, 200. E este 200 vai ser o máximo. Ok? E o lado perpendicular à casa vai ser 10. Mas, atenção, eles não nos pedem este x, mas pedem este aqui. Então, o máximo, a área máxima acima é 200. E convém aqui fazer um pequeno esboço. Nós percebemos que a parábola vai ter este vértice de 10, 200 e vai ser o máximo. Porquê? Porque a concavidade está voltada para baixo. O A igual a menos 2, que é menor do que 0. É o que nos permite dizer que a concavidade está voltada para baixo e claramente vai ter zeros. Já sabemos que um dos zeros é 0 e outro zero vai ser o 20. Por causa daquilo que já vimos aqui há pouquinho. Nesses casos, nem sequer temos retângulo. Mas são os zeros desta função que não vai fazer sentido em termos práticos do contexto em que a gente está a trabalhar, do contexto de um retângulo encostado à casa. A máxima é 200, x igual a 10, mas não é o x que nos interessa. 200 metros quadrados, x igual a 10, 40 menos 2x igual a 40 menos 2 vezes 10, que dá 20. O lado encostado à casa, mede 20 metros. Isto é então um retângulo 20 por 10 por 10, 20 por 10, 20, 20, 10, 10 e vai ter a área 200. Vamos ver agora como é que isto se faz recorrendo à calculadora. Claro, quem já está minimamente recordado perceberá que estamos a falar de achar o máximo. 10, 200. Tal como obtivemos há pouquinho. Nesta outra calculadora, mesma coisa. Second calc, máximo. Por acaso, aqui até vai correr um bocadinho mal, porque se eu não mudasse, um bocadinho mal ou bem demais, porque íamos estar mesmo em cima do máximo. Então, direito, esquerda e direito, e o máximo está ali. Aqui, mesma história. Second calc. Maximum
left bound, right bound, reparem que dá 10, qualquer coisa, é tal história. Nesta calculadora ela faz um certo algoritmo e não dá o valor certinho, dá ali umas casas decimais, é um erro devido ao método que utiliza. Então aqui menu, analisar gráfico, máximo, limite inferior, limite superior, e até já está ali 10, 200. Okay? Vamos ao 1.3, pede para representar graficamente a função. Nós já percebemos no 1.3 que queremos representar graficamente a função. Então como é que vamos fazer? Vamos desenhar aqui os eixos. Aqui é X e aqui é Y. E vamos ter, para isso, talvez não fosse pior achar mesmo os zeros, porque até agora fizemos tudo muito intuitivamente. Portanto, vamos aqui ao lado fazer achar os zeros. Senão é tudo na base do parece-me que é assim. Isso não está correto fazê-lo dessa maneira. Então aqui basta pôr x em evidência, menos 2x mais 40 igual a 0. X igual a 0 ou menos 2x mais 40 igual a 0. O x é 0 ou o x é 20. Vamos aqui atalhar um bocadinho. Então temos estes dois zeros. Aqui 0, aqui 20, e temos parábola assim. Aqui temos 200 e aqui temos 10. Temos aqui toda a informação relevante para a representação gráfica da função. E aqui está a explicar o porquê do 0 e do 20. Não foi só porque me pareceu que era, mas porque determinei mesmo os zeros da função. Já agora, na calculadora, como é que eu faria para achar os zeros? E até é importante. Root. Ele acha ali logo este e este. Este acha logo os dois. Okay? Nesta calculadora, second calc, 0, limite esquerdo. Depois tem aqui um pequeno problema, que é o facto de eu estar ali mesmo, ele não vai deixar, começa ali mesmo no 0, ele deixou, então vamos andar um bocadinho para a esquerda, agora um bocadinho para a direita, tentativa, e deu aquele 0. E a mesma coisa poderia fazer para o outro, mas essa outra eu vou fazer nesta calculadora, o outro 0, second calc, 0, vou left bound, vou pôr esta, right bound, pois ele aqui não me deixa ir, portanto eu vou ter de mudar a janela um bocadinho, vou pôr até o 21, gráfico. Outra calculadora dava para fazer isto, mas nesta aqui não. Então, left bound. Vamos ter de ir até. A função aqui vale 102, 80 e tal. Temos de ir para um valor negativo. Ok? E dá-me o 20. Nesta calculadora não será muito diferente, mas como vai pedir também os limites laterais, as barreiras, por assim dizer, o left bound e o right bound, eu vou ter de mudar aqui um bocadinho a janela. Vou pôr aqui de menos 1 a 21 e assim já me aparece ali. Então, menu, analisar gráfico, 0,
limite inferior e limite superior. Então vou pôr logo. E aparece aqui o 20, 0. Não apareceu aquele. Vamos lá fazer outra vez. Menu. Só me apareceu ali com 1. Menu. Analisar gráfico. 0. Limite inferior. Limite superior. Está ali o 0, 0. Okay. Vamos agora para a pergunta 1.4. Termina para que valores de x o canteiro tem pelo menos 128 metros quadrados de área. Queremos que a área seja pelo menos 128. Então, 1.4. Vamos fazer depois isso também graficamente. Então, queremos f de x maior ou igual, porque é pelo menos 128. Então, isto resolve-se igualando aqui a expressão, menos 2x ao quadrado mais 40x maior ou igual a 128. Então, passa tudo para o primeiro membro, menos 2x ao quadrado mais 40x menos 128, maior ou igual a 0. Agora, atenção, não vamos passar isto sem mais nem menos para uma equação. Não, vamos fazer aqui cálculos auxiliares, depois aqui vamos dar a resposta. Cálculos auxiliares e vamos resolver a equação. Em vez de ir na equação, vamos resolver a equação. Então, forma resolvente. Menos 40, mais ou menos, raiz quadrada de 40 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 vezes menos 128, sobre 2 vezes menos 2. Então, dá uns valores assim um bocadinho grandes. Claro que poderíamos dividir tudo por 2 ou até por menos 2, facilitava bastante os cálculos, mas não o fiz. Menos 40, mais ou menos raiz quadrada de 1600, menos 1024, sobre menos 4. X igual a menos 40 mais ou menos, raiz quadrada de 576. Já começa a ter um aspecto melhor, porque isto é um quadrado perfeito, quadrado de 24. Equivalente x igual a menos 40 mais ou menos 24 sobre menos 4. E agora separamos isto em duas equações. Duas equações. Vai dar a origem às duas soluções. X igual a menos 40 mais 24 sobre menos 4. Ou x igual a menos 40 menos 24 sobre menos 4. X igual a menos 16 sobre menos 4. Ou x igual a menos 64 sobre menos 4. Vou concluir aqui a equação. Isto vai dar 4 e vai dar 16. Equivalente x igual a 4 ou x igual a 16. Agora, para responder à questão inicial, temos de perceber que temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o a igual a menos 2, que é menor do que 0. Portanto, temos aqui um dos zeros que é 4, o outro zero que é 16, que vai ser positivo e que vai ser negativo. Então, menos 2x ao quadrado mais 40x menos 128 maior ou igual a 0. Isto é equivalente daquela é positiva ou 0 entre 4 e 16. X pertence 4 a 16. Ok? Então, termina para que valores da função tem pelo menos são estes aqui. Ok? Resposta. Mas podemos até pôr assim, 4 e 16. Vamos agora ver rapidamente como se faz isto com a calculadora. Vai ser com gsolve intersect.
intersect, pois, mas primeiro tem de pôr a outra função, que é o 128. Atenção, nesta calculadora posso fazer aqui gsolve intersect, okay? Mas isso temos mesmo de usar essa quando queremos intersetar dois gráficos de funções. Aqui, já agora vou aproveitar para fazer de uma maneira diferente. Vou mesmo desaparecer com este e vou fazer de outra maneira. Esta calculadora faz isso. Gsolve xcal. Ou seja, ele vai pedir-me o valor de y que eu quero e vai-me dar o x. O 4 e o 16. Claro que posso fazer, vou fazer aqui rapidamente o 128, draw, gsolve, intersect, 4 e 16. Na casa dá para fazer de duas maneiras diferentes. Nesta aqui não tem essa opção, vou só aqui ir à janela, vindo por aqui entre o 0 e o 20, outra vez, e vamos pôr lá o 128. E agora, second calc, interseção, primeira curva, segunda curva, tentativa. Eu coloquei-lhe numa situação difícil porque os dois pontos de interseção estavam à mesma distância da tentativa. Então, 4, né? Second calc, interseção, primeira curva, segunda curva. Se eu quero aquele outro, tem de vir para aqui, mais para esta parte, exatamente, aqui, e dá o tal 16. Aqui nesta, também deve ter a janela um bocadinho diferente daquilo que eu queria, mas já sabemos que não vai haver problema. Então, second calc, não. Interseção, mas ele não tem segunda curva, não cheguei a pôr a segunda curva. Claro que há aqui nota-se uma pequena dificuldade com esta calculadora, que é o facto de não ter luz. A mim não me faz grande diferença, mas como está filmando é um pouco mais complicado. Second calc, intersect, first curve, second curve, guess. Deixou aquilo. Second calc, intersect, first curve, second curve. Tem mais para aqui. Ok? E por fim, na The Inspire, vamos por aqui. Vamos aqui a tab 128, menu, analisar gráfico, interseção, limite inferior. Pois ele só dá um, assim só dá um, mas nós conseguimos já ver que é o 16 e o 4. Isto é que ainda há bocado ali nos zeros também deu problema. Ele pensando só no último. Então, analisar gráfico, interseção, limite inferior, limite superior, e está ali o 16 também. Okay? Por fim, pede-nos, o último exercício é parecido com este, 1.5, mas aqui pede mesmo a calculadora. E eu vou fazer isto um pouco ao contrário. Não, vou fazer primeiro como pede ali. Então, o conjunto de solução da equação f de x menor do que 140 é um conjunto do tipo 0a, reunião com de b a 20. Equivalente. X pertence a 0a reunido com b a 20. Está o 0 e o 20 abertos, porque não pertencem ao domínio. Decorre a calculadora gráfica e determina os valores de A e de B. Isto é mais do mesmo, eu só vou fazer numa delas, porque agora é exatamente o mesmo que acabei de fazer, só que com o 140.
Então vamos achar esses valores. Ele pede aqui com uma casa decimal. Então second calc não, gsolve, intersect 4,5 e 15,5. Então, mas quando pede calculadora, para recorrer à calculadora, nós temos de apresentar uma janela adequada. Vamos por aqui a dizer que o x está entre 0 e 20 na calculadora. Claro que nós sabemos que o x está entre 0 e 20, mas não inclui nem o 0 nem o 20. E o y está entre 0 e 200. Isto é a nossa janela de visualização. E temos aqui 140. Temos aqui o 20 e o 0. E agora pede-nos os valores aproximados. Então, era 4,5. Pede os valores arredondados às décimas. Aqui vai ser o A igual a 4,5. E aqui o B igual a 4,5. Nunca se deve, quando pede para recorrer à calculadora, apenas, passa a expressão, espetar com estes valores e está respondido. Não. Devemos dizer com algum rigor quais são os valores, ou seja, mostrando uma representação gráfica da função f e da reta de equação y igual a 140. Agora, como é que resolveríamos isto sem calculadora? Eu gosto também de resolver isto sem calculadora. Então, vamos lá resolver isto sem calculadora, muito rapidamente. Menor do que 140 é equivalente a quê? Vai ser muito parecido com o anterior, que é menos 2x ao quadrado mais 40x, menor do que 140, menos 2x ao quadrado mais 40x menos 140, menor do que 0. Ok? Agora vamos, cálculos auxiliares, vamos resolver aquela equação. Claro que não vai dar valores tão simpáticos quanto nós quereríamos, mas faz-se na mesma. Eu até vou aproveitar e vou fazer isto de maneira ligeiramente diferente do que fiz há um bocadinho, até para não ser mais do mesmo. Vou resolver a equação e vou dividir tudo por menos 2. Então fica x ao quadrado menos 20x mais 70 igual a 0. Ok? Até poderia resolver isto de outra forma, que era percebendo, se usasse a expressão que encontrei há pouco para determinar o vértice, eu poderia igualar isto a 140 e resolver isto de uma forma muito mais rápida. Mas vamos usar a fórmula resolvente. Então, x igual a menos 20, né? menos 20 mais ou menos raiz quadrada de menos 20 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 70 sobre 2 vezes 1. X igual a 20 mais ou menos raiz quadrada de 400 menos 280 sobre 2. X igual a 20 mais ou menos raiz quadrada de 120 sobre 2. Dividindo tudo por 2, fica x igual a 10 mais ou menos raiz quadrada de 30. 120 a dividir por 2, raiz de 120 a dividir por 2 é a mesma coisa que 120, raiz de 120 a dividir por raiz de 4. Então, 30. Então, x igual a 10 mais raiz de 30. Depois de fazer as contas vai dar o tal 15,5. Ainda há bocado enganei-me ali, era 15,5. Ou x igual a 10 menos raiz de 30, que vai dar o tal 4,5. Então, podemos ir aqui à calculadora e ver aproximadamente quanto é 10 menos raiz quadrada de 30.
Esta calculadora é boa demais, mas assim, carregando aqui nesta tecla, dá-nos o valor aproximado, 4,5. Isto é aproximadamente 4,5 e este aqui nós já sabemos que é aproximadamente igual a 15,5. Não está respondida a pergunta, não respondemos totalmente à pergunta. Mas já agora, tenho espaço aqui, vou fazer de outra maneira. Ou menos 2x ou f de x menor do que 140, equivalente a dizer que menos 2, x menos 10 ao quadrado mais 200 menor do que 140. Okay? Então vou resolver isto de uma forma mais interessante. Poupa-nos. Agora este passa para ali a dividir, fica x menos 10 ao quadrado maior do que 30. Ok? Eu não posso dizer agora que, por simplesmente, que o x menos 10 é maior do que raiz de 30. Não. Quando eu tenho algo assim, tenho que ter atenção ao seguinte, que x ao quadrado maior do que 30, quer dizer que ou x é maior do que raiz de 30, ou x é menor do que a raiz de 30. Então, x menos 10 maior do que raiz de 30, ou x menos 10 menor do que menos raiz de 30. Então, isto vai dar x maior do que 10 mais raiz de 30, ou x menor do que 10 menos raiz de 30. Vai dar os tais valores aproximados. Aqui faltava-nos este bonequinho aqui, de percebermos que a concavidade está voltada aqui assim. A concavidade dos zeros deu-me. A concavidade está voltada para baixo. Então, menos 4,5 e 15,5. E onde é que nós queremos que ela seja negativa, não é? Então, o que é que nos vai interessar? O que é que nos vai interessar aqui? Vai interessar-nos este conjunto. Então, a solução vai ser, convém dizer, como o x pertence de 0 a 20, que é o domínio desta função, temos de dizer que a solução é igual a quê? Deixo valor para trás e deixo valor para a frente. Não é? A solução é igual a de 0 a 4,5 reunido, porque nós queremos negativo aqui, reunido com 15,5 a 20. Está aqui resolvido este exercício 1 da tarefa 9.